Você entrou com acesso? Boa noite, pessoal do Facebook, tudo bem? Acontece. Pede, tem um negócio aí, pedir para participar. Aí eu tenho que ver solicitações. Isso. Boa noite a todos. Vamos começar a fazer uma live sobre o VibMap com o Danilo. Tentou? Pediu? Estou tentando aqui, deixa eu ver se eu consigo nesse outro. Eu nunca fiz isso. Enviar para. Deixa eu ver aqui agora. Não, você tem que entrar na minha transmissão. Entrar na minha transmissão, vai assistir minha transmissão. Eu tenho que sair daqui, né? Peraí, isso aí. Desculpa a demora, porque a gente está tentando transmitir também no... Pronto, entendi agora. Pronto. Aí eu vou agora... Está integrado eu não sei onde falar o nome, cara. Aqui. Aí, você já entrou, agora pede... Isso. Visualizar. Isso, agora sim. Agora tá indo. Aqui. Aí, você já entrou, agora faz. Eu vou tirar o som. Tu consegue me ouvir? Consigo. Certo. Desliga o som aí. Eu vou tirar o som do meio porque para ficar no melhor. Pronto. Alô? Tá ouvindo? Tô. Então vamos lá. Dá para a gente começar a conversar aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui primeiro para o pessoal que está aqui. Ave Maria, bastante gente já. Sônia, Fátima, boa noite. Vitor, Rafa, Josiane, Fernanda, Jennifer. Tem muita gente. Ana Paula. Tem uma galera que entrou antes. Então, Júlia, Paty, Sônia, Vanessa, Ivan. Boa noite, Paulo, tudo bem? Importante mesmo, com certeza, doutor Paulo. Viviane, boa noite. Patrícia, Sônia, a Isabela. Isabela, ouça o doutor Paulo, preste bastante atenção para aprender bastante. Bom, para a gente começar, pessoal, essa transmissão, a gente vai falar sobre VibMap, que é um protocolo de avaliação bem importante, mas eu vou pedir primeiro para o Danilo se apresentar. Danilo, se apresenta para nós, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Danilo Carvalho de Sá, sou psicólogo, especialista em aba, trabalho já estou formado há mais de 10 anos e trabalho também com essa população, a população TEA, também há mais de 10 anos por conta dos estágios, e trabalho com o VibMap já desde 2014, que foi através do doutorado da doutora Aida, ela, quando lançou a proposta de fazer o doutorado dela, ela me convidou para a gente, ainda na época, traduzir, porque não tinha ainda nada, era tudo em inglês, então a gente foi traduzir realmente à mão o protocolo para que ela aplicasse na pesquisa dela. E foi a partir de então que eu comecei a aprender qual eram as nuances do protocolo, o que eu precisava aprender de fato mesmo, com mais profundidade dentro do protocolo, o que eu deveria saber de comportamento verbal e assim por diante. E aí a gente, de lá para cá, desde 2014 que eu venho trabalhando, 2014, 2015, por aí, né, no finalzinho, trabalhando com protocolo e avaliando crianças também, e adultos. Tem alguma coisa acontecendo, acho que no seu som. Tenta afastar o celular do computador bastante e tirar todo o som. Vou tirar o som. Afasta todos os celulares. Peraí. Eu vou tirar aqui. Só um minuto. Opa. Peraí. Questões técnicas. Aqui Eu tirei um. E agora, melhorou? Pode falar se melhorou. Aqui tá bom. Eu consigo ouvir. Som. Deixa eu só tirar o outro som aqui total. Pronto. Tá totalmente. Consegui agora. Aqui eu tô ouvindo direitinho. Vocês estão ouvindo aí? Eu acho que melhorou. Tá. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, faço pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos, eu pesquiso autismo e inclusão. E eu faço aqui na página, e agora no Instagram, estou tentando aqui, né? Essa live com o objetivo de dar um conteúdo técnico
tentar trazer um conteúdo técnico sobre inclusão, sobre os processos de intervenção para pessoa com autismo e outras deficiências, né, deficiência intelectual principalmente. E hoje estou recebendo o Danilo, por quê? Porque eu falo muito de protocolo de avaliação. Eu acho que uma das coisas mais importantes no Brasil, assim, tá dando eco meu ainda? Alguém me falou que tá dando eco. Mas o meu tá sem nenhum som, eu não sei o que você tá. Pessoal, fala aí para mim, por favor, se tá dando eco aí, porque. A Jordânia já falou que melhorou. Agora, aqui no Instagram que falaram que tá dando eco. Eu não sei se tá ainda. Eu tirei o som do celular totalmente e tirei o do iPad também. Mas esse acontece que alguém vai tirar o som quando você falar. Mas o meu não consegue tirar o som, esse aplicativo aqui não consegue. Mas já falaram que já está melhor aqui. Bom, acho que está melhor. Não deve estar perfeito, mas está melhor. Então vamos lá. Eu sempre falo de protocolo de avaliação, porque no Brasil. Anderson, agora, mas eu não sei o que acontece. Acho que a gente vai ter que encerrar no Instagram, o Danilo. Vou encerrar aqui. Acho melhor. Eu acho que está tendo problema. Vou encerrar também. Pessoal do Instagram, página do Facebook. Se quem quiser ir lá, porque fazer dois que não fica muito bom. Agora realmente ficou sem eco. Sorry. Depois a gente vai tentar de novo. Tá, vamos para cá para a gente não ter problema. Agora acho que vai ficar perfeito. Então, eu sempre falo da avaliação, porque em vários processos, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando a gente vai decidir se a criança tem ou não tem direito ao mediador. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho que ele é bem bom. As pessoas dizem assim, o professor de recursos normalmente olha e fala assim, olha, ele tem um bom desempenho cognitivo, faz muitas coisas sozinho, então o mediador vai atrapalhar a sua independência. Eu entendo que o professor de recursos está fazendo isso, porque foi isso que ele aprendeu. Sim. Mas isso não é uma avaliação de verdade, né? Isso é talvez uma visão, um olhar, mas não uma avaliação. E aí o médico, que também não entende nada da educação, diz, não, precisa sim. E aí vai para o juiz normalmente decide pela criança, tá certo? Porque ele não sabe. Você tem de um lado o médico que não sabe nada da educação, não tem recurso também, para ter uma posição sobre isso. Por outro lado, o sala de recursos também não tem um fundamento técnico muito bom. E aí, claro, decidir para evitar que a criança tenha perda. Então, esse é o ideal. Mas, por outro lado, se a criança realmente tiver as habilidades, isso pode tolher ali a sua independência. Eu já vi muitos mediadores com isso. Então, vamos falar sobre avaliação. O que o VibMap mede, Danilo? O que ele mede? O VibMap é um protocolo que ele é para avaliar marco de desenvolvimento. Tá? Então, habilidades básicas, ele é dividido em 3 níveis. Então, nível de 0 a 18 meses, 18 a 30 e 30 a 48 meses. Então, assim, quando a gente fala quando a gente fala para as pessoas dessa questão desse protocolo, né, e desses marcos, as pessoas acham que é para medir apenas a idade cronológica, e na realidade são idades de desenvolvimento. É o que é esperado para uma criança neurotípica nesse intervalo de 0 a 48 meses, que é justamente a idade cronológica ou a idade de desenvolvimento crítica. Tá? Então, o que significa isso? Significa que a criança, desde o nascimento, ela precisa emitir comportamentos, né, desde sobrevivência, como comportamentos reflexos, mamar, todos aqueles reflexos que é medido inicialmente. E esses comportamentos reflexos, né, eles são as bases para a sobrevivência da criança posterior esses cuidados, né? Então, que outros marcos são importantes? O contato visual, a criança precisa fazer esse contato visual, desde quando ela está olhando para a mãe, né? Quando sorrir é importante. Então, existem marcos que são super importantes, que são medidos desde o nascimento até o longo da vida, mas que esse protocolo em si, ele coloca essa faixa etária de 0 a 48 meses. E aí a criança precisa começar, por exemplo, até 18 meses, é preciso ela começar já a fazer alguns pedidos,
aí precisa ela começar a identificar coisas. Quem é pai, mãe, professor, que convive com crianças, vai entender que as crianças no seu dia a dia, ela está todo momento se movimentando, né? Então, tem alguns comportamentos que são, por exemplo, que o choro é um comportamento que ele tem uma função comunicativa. É importante, já que os seres humanos, nós somos uma das espécies que mais depende da outra, uma das que mais depende de um outro organismo, é o mamífero, o ser humano. E aí, o choro é importante, sim, né? Como forma de pedido, como forma de dizer que está com dor, com frio. Mas esse choro, essa função comunicativa desse choro, ele vai se transformando conforme passa o tempo e que essa criança vai ganhando habilidades, né? Por exemplo, fazer contato visual, ela faz compartilhar um objeto de interesse com o cuidador, com os pais, né? Começar a sorrir para a pessoa, para dizer que está agradável, começar a empurrar ou dizer que não quer quando algo é aversivo, e isso vai substituindo com a linguagem que vai chegando, que o Skinner, justamente em 57, começa publicou, na verdade, o comportamento verbal, que era para justamente diferenciar a linguagem de comportamento verbal, e ele especificar realmente esse comportamento verbal, não só pela sua forma, mas pela sua função, tá? E aí ele descreve esses comportamentos chamados de operantes verbais, onde esses comportamentos, cada um deles tem as funções, baseado na tríplice contingência, que é um antecedente, uma resposta e uma consequência, né? Onde, por exemplo, a criança, ela, desde quando, precocemente, ela começa a pedir. Pedir como? Usando, como as pessoas chamam de alavanca, pegando o adulto e levando até o item desejável. Existe uma operação motivadora aí por trás desse pegar o adulto e levar até o item. Pode ser um guloseima, pode ser um brinquedo. Obviamente, as crianças quanto mais precoces, quanto mais novinhas, elas vão buscar o que eu estou chamando de reforçadores aqui, são itens que são gustativos, que são itens são comidas, guloseimas, leite, chocolate, e isso também vai aumentando conforme o repertório dela. Esse pedido vai aumentando para brinquedos, vai para passeios, atividades, e é importante a gente avaliar não só o comportamento verbal, mas também avaliar o que essa criança tem nesse repertório dela, esse menu de reforçadores, esse menu de itens que ele possa brincar, que ele possa interagir, né? Outra coisa que é importante que o VibMap também mede, que está dentro também, é importante dizer que o VibMap ele está dentro também das medições dos compêndios de psiquiatria, psicologia, etc., que são medir dentro dessa população TEA, a gente tem algumas deficiências ou excessos comportamentais, que, por exemplo, o déficit na comunicação, o déficit na interação social e os comportamentos repetitivos. Então, o VibMap ele também acaba englobando esses critérios que poderiam ser comportamentos de risco para o autismo. Então, o objetivo do VibMap é fazer o quê? Avaliar e intervir o mais precoce possível uma criança para que ela consiga, a tempo, numa intensidade também adequada, ela conseguir fazer com que a criança atípica, ou seja, da população TEA, consiga encontrar ao máximo aquela mesma curvatura também de uma criança neurotípica, ou seja, uma criança que não tem autismo. Tem umas perguntas aqui, tem uma da Jordana sobre diagnóstico, mas nós não vamos falar sobre diagnóstico hoje. Eu ainda estou enchendo a paciência do Paulo Liberales para ele vir aqui falar com a gente sobre. Tem uma outra pergunta aqui sobre o PIC, também não vamos falar. Tanto eu quanto o Danilo temos formação avançada em PIC, mas sim, eu gostaria de fazer uma outra live no outro dia sobre isso. Eu vou ver se eu convido a Verônica para a gente dialogar sobre isso. E é o seguinte, ó, a Nádia está falando o seguinte: em Vinhedo, nas escolas municipais, estamos utilizando o VibMap para avaliar crianças com TEA. Então, em primeiro lugar, parabéns, Nádia, gostei muito mesmo. Eu estive aí em Vinhedo no passado, eu acho, não sei se foi, acho que ano passado. E aí eu falei bastante do VibMap, que eu achava isso bastante importante, né? Agora, tem uma outra pessoa aqui, aí eu vou entrar na pergunta. A Meg está falando que tem um filho de 1 ano e 9 meses, que tem birra violenta, não tem contato visual,
não aponta. Então, minha pergunta é a seguinte, Danilo, de que idade a que idade eu posso usar VibMap? Tá. Como eu falei, o intervalo é de 0 a 48 meses para você avaliar, porque é a idade de risco, tá? Mas não tem idade máxima. Por exemplo, eu atendo aqui, tanto aqui na Teresina, como também através da SES, em outros lugares, nossa equipe, né? Nós atendemos pessoas que têm, por exemplo, aqui eu atendo adultos, os dois fazem faculdade, um faz engenharia, outro faz fisioterapia, um tem 21 anos, outro tem 23 anos. Então, eu aplico, sim, alguns componentes do VibMap, tá? Por exemplo, hoje mesmo eu apliquei, não a avaliação. A avaliação, você faz a avaliação inicial e verifica realmente quais são os déficits que são necessários. E aí, por exemplo, nesse caso, eu apliquei com eles um programa de intraverbal, para ele responder perguntas, né, para mim sobre o que, como, quando, como, porquê, que são super complexas, tá? Eu dou um pequeno texto, por exemplo, eu uso muitos materiais aqui que eu produzo ou que eu compro de alguns lugares específicos que é propício para esse tipo de intervenção. E aí eu faço essas perguntas e vou aumentando cada vez mais a dificuldade, a complexidade também. Por quê? Essas pessoas, apesar de elas estar na escola ou na universidade, isso não quer dizer que elas, às vezes, por exemplo, esses casos que eu tenho, a gente ficou se perguntando como foi a inserção deles na universidade, já que eles não tinham um repertório de estudo complexo como deveria ser para um estudante de engenharia e de fisioterapia. O que eu estou chamando um desempenho complexo? Fazer leitura e interpretação de textos que são densos. Quem é universitário sabe que eu estou falando disso tudo, mas como nossos ouvintes todos aqui. Então, não existe uma idade limite para atender. Você fez uma pergunta assim, dizendo assim, Daniel, a pessoa perguntou sobre questão de PIC e VibMap. Gente, é o seguinte, são dois protocolos e os dois avaliam marcos de desenvolvimento, que são importantes. As pessoas falam quem é o melhor, quem é o pior, ou quem é o melhor que o outro. Não existe o melhor que o outro. Os dois medem quase que as mesmas coisas. Só que o VibMap, ele faz isso de uma maneira mais simplória, tá? Por exemplo, o PIC, ele vai falar, por exemplo, de um paradigma que da equivalência de estímulos e da teoria dos quadros relacionais ou das molduras relacionais, que ele fala da transformação que um estímulo pode ter em outro. E aqui no VibMap nós também temos isso, só que de uma maneira simples. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, que o VibMap trabalha com equivalência de estímulos, que é a transformação de função de estímulos. Por exemplo, existe uma área, por exemplo, o VibMap é dividido em níveis, tá? Que são como se fosse um grande retângulo, e em cada retângulo existem várias colunas que a gente chama de área, e em cada área existem uns quadradinhos que a gente chama de marco. Então, é marco, área e nível, tá? Então, existe uma área chamada LRFFC, que é o comportamento de ouvinte por característica, classe e função. O que significa isso? É a criança responder enquanto ouvinte, mas vai ter uma área lá que ele vai falar enquanto ouvinte e enquanto falante, que é o tato, no caso eu estou chamando tato aqui, nomeação, onde eu vou perguntar, vou colocar aqui 5 estímulos para a criança, tá? Onde vai ter um prato de comida, vai ter um copo, uma cadeira e um cavalo. E eu vou perguntar, o que você come? E a criança vai ter que me dizer o que ela come. Dentre aqueles 5 estímulos que estão ali, que é um dos primeiros que é avaliado no LRFC, nesse componente, a comida, ele não vai precisar falar, ele tem que só apontar o que ele come. Eu falei comida? Não. Arroz, feijão? Eu não falei nada disso. Eu falei de uma classe do componente alimentício. Então, ele também trabalha aqui uma equivalência de estímulos, tá? Só que não da maneira como é especificado lá no outro protocolo. Então, esse protocolo aqui, ele é completo também. Ele consegue resolver muitas das questões, sim, da infância, adolescência e vida adulta. Depende de cada repertório, tá? E aí, porque são 170, como eu falei, são 3 níveis, nível 1, 2, 3. Cada um desses níveis vão entrando com um nível maior de complexidade. E cada um desses níveis é formado por áreas. São 16
São 16 áreas, né, em 3 níveis, e também são 170 marcos que você tem que avaliar. Desses 170 marcos, eles são compostos lá a gente chama de task analysis, que é a análise de tarefas, que é justamente a decomposição de cada um desses marcos. Por exemplo, no marco de mando, nível 1, eu tenho lá só um quadradinho. Mas se eu quiser trabalhar com uma criança que, por exemplo, chegou aqui, muitas crianças pequenininhas de 1 ano, ou a criança menor que eu recebi aqui foi de 1 ano e 1 mês, né? Essas crianças vêm que uma chama zeradinha, não fala, não apontam, não brincam, né? Bem realmente basicão mesmo. E o que eu vou fazer? Quando eu faço a avaliação que eu vejo que está zerado, eu vou lá no task analysis, ou seja, na análise de tarefa, e busco justamente quais são os marcos ou as habilidades que eu preciso dar ênfase para essa criança aprender. Por exemplo, o que é importante para uma criança, seja em qual idade for, ela precisa pedir. E aí, conforme a idade dela, por exemplo, a criança pequenininha, ela precisa pedir através de quê? De gesto, de uma troca de figura, que é o PECS. PECS é um formato de comunicação, tá? Eu preciso fazer com que essa criança identifique coisas que são importantes para ela no dia a dia, tá? E aí, conforme cada idade, conforme cada avaliação, conforme cada pessoa que chega para aqui, eu avalio e verifico justamente quais são os déficits que ela tem. Ah, Danilo, se você só avalia os déficits, ou seja, se você só pontua os marcadores que são relevantes para o desenvolvimento, não. O VibMap ele é composto por 5 componentes, né? Nós temos marcadores de habilidades, nós temos barreiras. O que são barreiras comportamentais? As barreiras comportamentais... Danilo, cortou quando você falou as áreas. Aonde cortou? As áreas que você está falando do VibMap, quais são? São 5 componentes, na verdade. Não são áreas, são 5 componentes, tá? Daqui a pouco eu falo nas áreas para vocês entenderem que são baseadas nos operantes verbais, e aí eu vou falar dos componentes. Então, são 5 componentes. Os componentes são marcadores, tá? Os marcadores que são as habilidades que eu preciso avaliar. Eu verifico que habilidades a criança tem ou não. Eu tenho que verificar as barreiras comportamentais. E o que são barreiras comportamentais? São os comportamentos problemas que a criança emite no dia a dia dela. Quantas barreiras comportamentais existem? 24 barreiras comportamentais, onde cada uma delas são pontuadas de 0 a 4. Eu costumo dar um bisu para meus alunos, que eu faço um curso aqui, já está na 3ª edição, né? E, nesse caso, eu dou um bisu para eles. Eu digo, olha, gente, nas barreiras comportamentais, vocês vão ter uma pontuação de 0 a 4. Quanto maior a pontuação, pior o comportamento. Significa que uma criança que tem um número 4 e comportamento problema, quer dizer que ela é uma criança que, quando entra numa birra, quando ela começa a chorar, quando começa a se bater, ela demora muito tempo, tá? Então, Danilo, o que significa esse tempo? Significa que eu tenho que mensurar o tempo que ela fica lá naquele contexto de birra, né? Houve alguma coisa para isso, alguma coisa aversiva, ou ela não sabe se comunicar, não entendeu a proposta. Eu verifico o tempo que ela ficou, a intensidade que ela está, né? E eu verifico também a frequência. Eu só vou pontuar uma numeração máxima quando ela faz, por exemplo, isso todos os dias, que demora mais de 1 hora, e eu costumo dar outro bizu. A criança bateu assim ou a outro, 4. Por quê que eu digo 4? Porque o comportamento hetero-autolesivo, ele é grave. Imagine a criança que se engaja nisso uma vez, ela pode se engajar nisso uma frequência tão alta que é como se ela entendesse que para ela obter um reforçador, o que eu estou chamando de reforçador? Pode ser o item comestível, pode ser uma atenção de um adulto, pode ser uma autoestimulação, né? Quando a gente verifica as barreiras, nós temos que analisar não só a topografia desses comportamentos, mas a função dele. A função do comportamento são 4, né? Eu dou outro bizu também, que é o seta. Sensorial, esquiva ou fuga, tangível e atenção social. Essas 4 funções de comportamento, né? Então, nessas barreiras comportamentais, são 24, eu tenho que avaliar cada uma delas. Que barreiras são essas? Como eu falei, nós temos as barreiras comportamentais. Comportamento de problema, comportamento instrucional,
déficit em fazer pedido, ou deficiência em fazer pedido, ou seja, a criança que não pede nada, a criança que não, diante de um estímulo de um item, um carro, um cavalo, ela não fala o item, ou seja, ela não tateia, déficit em controle instrucional. Às vezes, tem pessoas que chamam de controle instrucional de desobediência, a criança que tem dificuldade de se atentar a regras, e assim por diante. São 24 barreiras, eu poderia falar aqui o tempo todo, se você quiser deixar. Não, mas Sim. a gente precisa, senão já fica o curso aqui, professor. Então, falei habilidades, barreiras, transição. O que significa essa... Vou fazer uma pergunta que tem a ver com transições aqui. Vou encaminhar uma pergunta. É do Dr. Paulo Liberalesso. Ele está falando o seguinte, ó, eu gostaria que vocês comentassem sobre o uso do VibMap na transição de crianças oriundas das escolas especiais para escolas comuns. Vejo que nos Estados Unidos o VibMap é muito utilizado para a tomada de decisão para essa transição, e no Brasil eu nunca vi essa utilização. O que você pensa a respeito disso? Perfeito, Paulo, né? Isso. Vou colocar aqui. Então, assim, a transição, gente, ela realmente, assim, muitas pessoas que às vezes também dão curso esquecem um pouco de falar da avaliação de transição. Ela é importante porque é justamente nesse componente aí que nós vamos verificar onde é que a criança se insere, tá? Se ela, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muito déficit, as escolas talvez não entendam a proposta, o que significa uma criança estar apta ou não para uma condição, um contexto de ensino estruturado 1 para 1, e aí vai para 2, 3 pequenos grupos, e aí sim, depois que essa criança ganha habilidades de prontidão, habilidades básicas, as pessoas chamam vários nomes, tá? O que eu estou chamando de habilidade de prontidão aqui? Sentar, seguir instrução, esperar a vez, identificar objetos, ter uma comunicação. Então, é importante que ela tenha esse básico aqui. Ela conseguindo ganhar essas habilidades básicas, ela consegue ir para um outro nível. Tá? E na transição, a gente consegue mensurar isso. Se essa criança consegue já também ter habilidades de autocuidado, por exemplo, se na transição conseguimos verificar, por exemplo, quando é que a criança, se essa criança ela passou de uma intensidade, de uma busca de reforçadores para os níveis de comestíveis para níveis sociais, de interação social. Por quê? As crianças que têm, da população TEA, a gente sabe que tem vários níveis, e cada um desses níveis, por exemplo, nós temos as mais leves, que essas daí realmente vão ter acesso a reforçadores mais adequados, de acordo com sua idade, a sala e tudo mais, mas temos os moderados e severos que vão ter muita restrição de reforçador, e aí eles vão ficar realmente, a pontuação deles, no caso aqui na transição, que é de 1 a 5, eles vão, por exemplo, ter uma pontuação baixa, onde eles vão ficar ali sempre nos reforçadores comestíveis e tangíveis. Raramente eles vão atingindo níveis de reforçadores de interação social, ou então da atividade por si mesmo. Por exemplo, eu começo a responder uma atividade de matemática, 1 mais 1 é igual a 2, e aí eu vou para a terceira questão. Isso é um reforçamento natural da própria atividade, onde crianças neurotípicas não falam, que legal, eu acertei, vou para a próxima. Não, mas tem aquela condição sentido, como o Skinner fala, né, de entender que, que legal, consegui essa questão, eu vou para outra. É um reforçamento natural. Então, assim, aqui nas barreiras, na transição, eu consigo, inclusive, Luciano, verificar se a criança... deixa eu ver aqui mais uma coisa que é importante aqui, que eu estava até vendo hoje. Se essa criança, eu já falei de que se ela passa de um nível de educação mais de 1 para 1 para regular, de habilidades sociais, ou de habilidades sociais, não, de retenção, pronto. Taxa, tem 3 coisas que são importantes aqui na transição. Retenção de novas habilidades. Peraí. Falhou. Pronto, posso falar? Sim. Então, assim, existe aqui, dentro da transição, existem algumas categorias super importantes que, para você verificar se a criança realmente está progredindo, é preciso justamente a gente conseguir
registrar esses dados. O que eu estou chamando de a importância de registrar os dados? Verificar a taxa de aquisição de novas habilidades, ou seja, saber se a criança conseguiu aprender um dado-alvo de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, verificar se ela retém essas habilidades, verificar se ela aprende em ambiente natural, ou se ela tem que ficar realmente... As pessoas criticam muito a análise de comportamento, dizendo que é só DTT, que é só mesinha. DTT pode ser colocado em qualquer lugar, gente. Na mesinha, em ambiente natural. Mas existem os treinos específicos, tá? Treinos incidentais, existe treino natural, existe realmente os treinos de mesinha que são importantes. Uma criança só pode ir de uma condição para outra se ela dominar os que a gente sempre falou. É do simples para o complexo. Então, eu não posso jogar uma criança na sala de lá com 40 alunos. Falhou agora. Quer dizer, então, que essa área de transição poderia ajudar a gente a tomar essa decisão de educação especial, educação regular, né? O que acontece no Brasil também, a inclusão total marginalizou essa discussão, né? Como se fosse um absurdo sequer pensar em educação especial. E aí não, claro, se eu digo isso, eu não consigo regulamentar, não consigo orientar tecnicamente. Eu tive no MEC esse fim de semana, essa é uma das coisas que esse fim de semana não, ontem, né? Segunda. Essa é uma das coisas que a gente estava discutindo. Mas aí entra na segunda pergunta, na pergunta da Natália aqui. Boa noite. Como avaliar cada nível? E se ela passar para um outro nível e ainda tiver déficit em outra parte? Como ficam os treinamentos? Então, por exemplo, linguagem está lá embaixo, mas uma coisa está lá em cima. Você valoriza o que está lá embaixo, você vai... Como é que você faz, Danilo? Tá. É assim, quando nós fazemos uma avaliação, a depender do nível que essa criança que foi descoberto, foi visto, avaliado, porque assim, no VibMap você também pontuou isso, você leva a pontuação de 0 a 1 ponto. Então, 0, meio ponto e 1 ponto. E aí você vai cobrindo, porque eu não tenho como colocar aqui a imagem do Excel, mas se você quiser eu coloco aqui depois, né? De um Excel aqui. Então, para as pessoas entenderem o que eu estou falando, por exemplo. Coloca depois nos comentários uma imagem. Pronto. Então, assim, você tem um Excel que, assim, o VibMap é tão bonito e interessante que ele visualmente, você consegue enxergar em que nível essa criança está, que evolução ela se encontra. Então, assim, quando eu faço a avaliação dessa criança, realmente alguns operantes, ou algumas áreas, na verdade, algumas áreas podem estar lá embaixo e outras lá no topo. Por exemplo, é muito comum as áreas de mando, que é fazer pedidos, estar sempre mais abaixo. As áreas de interação social, que é habilidade social, que é brincar social, está mais embaixo. Vai a depender de cada nível que a criança se encontrar, Luciano. Então, assim, o que eu vou fazer? Quando eu avalio a criança, que verifico, que visualizo o que está pintado todo, né? Então, assim, eu tenho colunas gigantescas pintadas lá, de vermelho ou amarelo, e uns lá embaixo, ou sem pintar nada, porque ela não pontuou. Eu vou ter que dar atenção àquelas habilidades que são importantes para a criança. Isso eu só vejo, gente, depois para produzir o PEI, que é o Programa de Ensino Individualizado. Então, eu vou ter que dar atenção àquelas áreas e marcos que estão mais em baixa e que também são relevantes socialmente. Então, para você produzir um PEI, tem todo um critério também, né, que a gente faz para produzir esse PEI. Critérios como importância social para a criança, para a escola, na família e para a comunicação. Então, existem todos os critérios que realmente não dá para especificar aqui. Mas você tem que dar atenção, sim, para esses que estão mais embaixo, porque o objetivo do VibMap é equilibrar. Ele tem que estar sempre em equilíbrio. Você não pode deixar uma área lá embaixo ou lá em cima. Tipo assim, treinar um monte de comportamento de ouvinte, que é identificar itens aqui, né? Eu perguntar, me mostra a maçã, me mostra o cavalo, me mostre a bola. Ele não precisa falar, você tem que apontar. Então, está lá em cima de ouvinte. Óbvio que se o comportamento de ouvinte está lá em cima, aos poucos, conforme também a equipe, a intensidade, que lá na transição ele vai justificar também isso, a importância de uma equipe multidisciplinar, a importância da quantidade de horas, tá? O VibMap é tão bom que ele te diz, inclusive, a quantidade de horas necessárias, não exatamente, mas te diz o nível que é necessário de intensidade de horas que essa criança tenha. Ele te diz também lá na transição
se está havendo ou não transferência de operantes verbais. O que eu estou chamando de transferência de operantes verbais? Você está treinando com a criança ecoico, por exemplo. O ecoico é uma das habilidades super básicas, que é a repetição. É uma cópia, só que vocal, né? E começa pelo balbucio. Então, se o ecoico está conseguindo se transformar em mando, se está conseguindo se transformar em tato, se está conseguindo se transformar em intraverbal. Danilo, que nomes são esses? Bom, esses nomes, mando, tato, ecoico, intraverbal, são operantes verbais que o Skinner, né, chamou dentro da análise dele, dentro da análise de comportamento, que cada um tem função. Por exemplo, o mando, a operação que está subjacente a ela é uma operação motivacional. Existe algo que eu preciso consumir, que eu preciso ter, brincar, ou que eu preciso me afastar, que é no caso também de questões de situações aversivas. E a criança vai pedir, né? No tato, o que é o tato? Tato é a fala, por exemplo. Fala para quem é falante, mas nós temos tato para quem é surdo, tá, pessoal? Então, o VibMap também faz avaliação para quem também é surdo, tá? E o próprio Sandberg aqui, assim como todos os autores, são 40 anos de estudos, tá? Falando sobre isso, não é da agora que ele surgiu, tá? Desde a década de 70 que ele estuda e lançou, e foi lançando e reeditando isso através lá do centro, no Kalamazoo, nos Estados Unidos. Então, assim, o tato é você identificar um item através de suas propriedades físicas, tá? Eu ouço barulho de chuva, eu posso falar chuva, eu posso falar água, né? Eu estou com sede, eu peço água. Eu posso cantar uma música que tem a ver com as águas de março e assim por diante. Depende. Então, o Skinner fala, o Sandberg fala o seguinte, que para você aplicar o VibMap é importante, é imprescindível e não existe você aplicar o VibMap sem estudar e ter os conhecimentos dos princípios básicos do nosso comportamento. Sem esse conhecimento, não tem como aplicar o VibMap. Não só o princípio do nosso comportamento, como também conhecer os princípios do nosso comportamento, do comportamento operante. Porque o VibMap é verbal behavior, né? Comportamento verbal. Então, tem que estudar o comportamento verbal. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta da Gisele sobre cuidador. Gisele, nós vamos nos fixar aqui no VibMap, senão a gente não vai conseguir. Então, em outras oportunidades, a gente discute isso, tá bom? A Viviane aqui falando que gostou da visita lá do CAEP, que eu fui lá em São José dos Pinhais. Muito obrigado, Viviane, foi um prazer. Trabalho muito legal aí, viu? Olá, o VibMap é um instrumento gratuito ou precisamos comprar de alguma empresa, Danilo? Bom, o VibMap, ele é em inglês, tá? É um protocolo em inglês. Ele é vendido, sim, tá? O Sandberg, ele tem a página dele. Acho que a gente pode colocar depois, Selma, aí, tá? Então, ele é vendido em dólar, tá? Mas a gente conseguiu traduzir o protocolo. Existe uma professora chamada a Martoni, Carolina Martoni. Carolina Martoni, ela em 2007, ela defendeu a tese de doutorado dela, onde ela defendeu, na defesa dela, ela traduziu o protocolo, tá? Ela não traduziu o guia. Não é isso? Acho que ela traduziu o protocolo. Ela traduziu o manual, traduziu e adaptou. Traduziu e adaptou para nós aqui, inclusive com a ajuda também, porque assim, dentro do protocolo VibMap, tem um subprotocolo que é o EESA, que é um protocolo para avaliar justamente ecoico. Quem avalia ecoico, geralmente é o pessoal da área da fonoaudiologia. Danilo, eu não sou fonoaudiólogo, o que eu faço? Pode sim, pode, dependendo de como você conheça aqui de comportamento verbal. Mas eu sempre deixo para as minhas amigas da fonoaudiologia fazer essa avaliação da parte de ecoico, né? E quem fez a tradução aqui também foi a doutora Renata Veloso, que está dentro também da tradução da Martoni, da Carolina Martoni. Então, assim, você pode... A tese da Carolina Martoni, ela é de acesso gratuito, eu acho, não é isso, Luciano?
Sim, e o próprio protocolo também, é o guia que se alguém quiser tem que ir lá comprar. Mas Assim, o protocolo, hoje em dia, nós temos ele traduzido, então, o protocolo oficial mesmo do VibMap, né, ele é bem basicão, tá? Mas são só três laudas cada nível, muito básico mesmo, rápido, que ele e algumas pessoas traduziram ele, mas como eu falei, não adianta só ter acesso ao protocolo. Por exemplo, no início eu tive acesso ao protocolo e não sabia de nada como levar. Por quê? Você tem que verificar realmente, tem todo um formato para você aplicar. Por exemplo, você tem que ter a quantidade de objetos para avaliar cada área, os brinquedos específicos para avaliar cada área. Porque, assim, vamos supor, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você que é terapeuta de crianças e que está atendendo a população TEA, talvez você já tenha avaliado muitas coisas, mas não sabe o que significa aquelas coisas. Você brincou aqui com a criança e aí ela fez assim, carrinho. Ela está fazendo o quê? Ah, está pedindo? Depende. Se ela pedir o carrinho e vai brincar, pode ser um pedido, a gente chama de mando. Se ela está só mostrando para você um carrinho, ela está tateando. Se você pergunta, o que você quer brincar? Eu quero brincar de carrinho, mas ela não está vendo o carrinho. Isso é um intraverbal. Então, isso tudo, eu tenho que me atentar para esses antecedentes e para essas consequências, tá? Para que eu consiga colocar dentro do protocolo esses registros. O VibMap ele é tão bom porque ele te direciona também como seguir, como manejar nas tuas sessões, como programar as tuas sessões, como programar a evolução da criança. Tá? Então, assim, eu costumo dizer assim, eu não me arriscaria dizer que qualquer pessoa pode aplicar o VibMap sem cursos. Né? Existem, né, cursos pelo Brasil, né? Mas, assim, é importante que você faça o curso do VibMap para que você consiga aplicar. E não só fazer o curso, como também fazer a supervisão. Eu falei para vocês que existe um componente chamado barreiras comportamentais, que são 24 barreiras comportamentais. Então, você imagina, essas barreiras comportamentais, elas são avaliadas de acordo com um procedimento, uma ferramenta que é imprescindível para a análise do comportamento, que é a análise funcional, tá? Então, todas as 24 barreiras que puder existir, né, você tem que fazer a avaliação funcional de cada uma delas, mensurando justamente cada uma das suas propriedades, não. Você tem que verificar duração, intensidade, frequência, tá? Disso e tudo. Verificar em que contexto acontece aqueles comportamentos, quem estava por perto, qual foi a consequência, se foi redirecionado, se bloqueou, se extinguiu. Então, por isso que é importante você fazer o curso do VibMap, porque nesses cursos de VibMap, geralmente você tem que fazer um curso que você vai falar inicialmente de princípios do nosso comportamento. Depois você tem que falar sobre comportamento verbal. E aí sim que você entra no protocolo em si. E no protocolo em si é uma troca de experiência imensa, porque geralmente são psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, educador físico. Eu já tive alunos de fisioterapia, nutrição, deixa eu ver o que mais. Professores. O público que a gente quer mais alcançar é o público da educação. Porque senão nós vamos ficar conversando sozinhos sobre esse protocolo. Se nós já chegar, por exemplo, tem uma área aqui que é justamente comportamento de grupo e de sala de aula. Que eu pego eu divido esse material, coloco ele no formato de um subprotocolo, levo para a escola e fico lá avaliando em sala de aula, no intervalo. E é óbvio que cada escola deixa interferir ou não. E aí eu falo para a escola, olha, esse componente aqui ele não faz. Por exemplo, quando você fez a pergunta, qual é a cor quem sabe a cor do sol? Todo mundo tem que levantar a mão. Por quê? Foi uma instrução para o grupo, não foi para uma pessoa. E aí você vê aquele aluno que você acompanha não levantar essa mão. Quer dizer, ele não entendeu a instrução, ele não sabe o que está se passando ali dentro, ele não sabe que foi para todo mundo, né? Ou então você pergunta, João, qual é a cor do sol? E aí o João responde, diga, então o João responde 1 a 1, mas no grupo não responde. Professora, temos que
mudar esse contexto aqui. E aí, no caso, que a gente vai pedir justamente o auxílio de um acompanhante terapêutico na escola para auxiliar nesse processo da aprendizagem com esse aluno. Então, existem vários formatos para você aplicar e intervir, e que só tem a somar com a escola, pessoal, só a somar. Tem uma pergunta aqui, tinha uma pergunta da Aline, que eu acho que já foi contemplada, né? Quem pode aplicar, quem souber. Acho que a pergunta dela é se é privativo, não é privativo de ninguém. Não é privativo. Os protocolos comportamentais têm essa característica, né? Porque a análise do comportamento, ela é uma ciência multiprofissional. Tem professor analista do comportamento, psicólogo analista do comportamento, fono, né? Ela é multiprofissional. Mas tem uma pergunta aqui do Felipe Monteiro. Qual a diferença para o ABLES? Ou seja, eu vou escolher, eu tenho uma criança para atender. Como é que eu distingo se eu... Acho que a pergunta é um pouco da diferença formal, mas é assim. Quando que eu escolho o VibMap e não ABLES, por exemplo? Bom, o ABLES, se não me engano, são 570, 520 habilidades. Por ordem, ele faz a divisão em colunas, ele coloca coluna A, B, C. Você me apertou agora. Bom, assim, existem alguns, o que eu posso responder, pronto, é o que eu consigo assimilar agora. Dentro do VibMap e do ABLES, eles têm componentes que às vezes não contemplam um ao outro. Eu costumo dizer que o VibMap ele é mais completo por conta de que ele abrange as habilidades de comportamento verbal, tá? Quando a criança atinge nível de comportamento verbal complexos, ela consegue atingir todos os outros demais. A transformação das funções dos operantes de um em outro é super mais rápida, né? Mas, assim, existe, sim, diferenças. Eu não conseguiria, nesse momento, de dizer, mas eu posso pegar e depois te explicar ou escrever aqui para você. Luciano, você que já fez o curso com a Aida, eu fiz o curso há muito tempo, então eu não consigo distinguir ao certo quais diferenças entre um e outro, mas eu posso depois... A questão principal é o seguinte, tem muitas coisas que elas estão muito mais na prática clínica do que, talvez, no aspecto formal, publicado. E o que as pessoas têm me dito, vários clínicos que eu converso sobre isso, é que o ABLES, normalmente, eles utilizam para crianças um pouco maiores e com menor comportamento verbal, ou seja, as crianças com um pouco mais de comprometimento. Então, por exemplo, eu falo assim, que eu acho que na educação especial, me parece que o ABLES, como ele quebra mais os comportamentos, mais parecido com o teste e análises do VibMap, parece mais interessante. Agora, crianças bem pequenininhas, que você quer fazer uma intervenção intensiva precoce, criança maior com um comportamento verbal mais bem estabelecido, o VibMap, sem dúvida nenhuma, ele é melhor. Assim, essa me parece que é uma forma de... Colocou uma coisa interessante aí. O ABLES, ele já é feito em formato de teste e análise, se eu não me engano. É isso mesmo. E quanto que do VibMap, você tem mais. É isso, pronto, Luciano, obrigado. Foi ótimo esse discriminante aí. Então, assim, o ABLES, ele já é formatado todo em análise de tarefas. Por exemplo, verificar se a criança tem acesso a reforçador tangível, se ela consegue esperar a vez, isso tudo já está discriminado em formato de avaliar, e aí você também já pode automaticamente, se a criança falhar, intervir. Aqui no VibMap, você tem marcos, como eu falei, que são os quadradinhos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Você vai ter marcos, pronto, tá aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, né? São esses 3 níveis aqui, tá? Então, cada um desses quadradinhos pequenos, eles, dentro deles, né? Não é que é dentro deles, mas eles são subdivididos, é como se fosse um objetivo específico e objetivo geral. O geral fosse o quadrado, que é o marco, e os objetivos específicos fosse a análise de tarefas. No marco 1, por exemplo, nós verificamos se a criança é capaz de pedir... Falhou, volta. Marco 1. Por exemplo, no marco 1, aqui é para avaliar se a criança tem a capacidade de pedir por um reforçador, por um item. E se a criança falhar, você vai lá
na task análise, ou seja, na análise-tarefa, e lá tem 5 formas de você atingir esse objetivo, que é dividido em letras. A, B, C, D, E, por exemplo. Tá? E aí você, para fazer com que essa criança ganhe essa habilidade, você cria programas baseados, porque assim, não é que o VibMap vai te dar o programa, mas Falhou. Falhou. Se você quiser que a criança ganhe habilidade... isso. Se você quiser que essa criança ganhe esse marco, você vai lá na Task Análise e cria esses programas que são sugestões, tá? É uma sugestão, tá? Você vai lá e começa a colocar esse programa para a criança. Por exemplo, fazer contato, por exemplo, para a criança emitir 2 palavras, sinais, ou selecionar um reforçador, que é como fosse o objetivo geral. Aí nós temos lá no Task Análise 4 subitens. Ela precisa, por exemplo, para pedir, usando a palavra, ou pedir um reforçador, ela precisa fazer contato visual, pedir por atenção, né? Ela precisa ficar próximo do reforçador e indicar que quer esse reforçador, esse item, por exemplo. Eu preciso fazer com que a criança olhe para a pessoa, eu preciso fazer com que a criança olhe para o biscoito, porque ela quer biscoito, ela quer comer o biscoito, tá? Ela precisa puxar um adulto para próximo do reforçador, ou ela precisa também apontar o gesticular para esse reforçador. Então, se essa criança conseguir contemplar esses 4 itens que está na Task Análise, eu consigo dizer que essa criança possivelmente vai emitir um mando, tá? E aí vai cada vez mais, tem Task Análise aqui que tem 11, 12 itens. Como eu falei, quanto mais complexo é o operante, a área, mais sub-itens também vai ter. Então, assim, a diferença do VibMap é porque no VibMap nós vamos ter 900 habilidades para ser colocadas, se você quiser, né? Que vai estar no finalzinho, numa parte, no quinto, lá no finalzinho. E lá no Webos, ele já vai estar lá para você avaliar cada uma delas. Direto. Então, é bem mais complexo. Bem mais complexo. Verdade. A Moira Gebor, ela pediu para falar um pouco de registro, mas não vai dar tempo, porque já vai fazer, daqui 5 minutos já vai fazer 1 hora. Eu só quero trazer aqui um depoimento da Conceição, recomendo o uso do protocolo, fiz o curso com o psicólogo Danilo, é ótimo professor, recomendo. E eu queria que você falasse, Danilo, dos cursos que você vai dar. Eu sei que você vai dar o curso agora em Santo André, o próximo, dia 3, 4 e 5 de maio. Eu queria que você falasse como que é. Eu vou colocar aqui o link também para as pessoas que quiserem. Mas fala um pouco como é que é o curso. Bom, eu vou ter agora, assim, eu já estou na 3ª edição desse curso aqui em Teresina, tá? Nessa última edição eu tive alunos de Goiás, Goiás, a Sônia, tive a Carla e a Daniela de São Luís, tivemos as meninas de Minas Gerais, né? E por conta disso, dessa divulgação, as pessoas começaram a procurar mais esse curso, pelo formato, pela maneira como eu dou esse curso, tudo mais, pela forma que a gente divide materiais e cria materiais também. Então, assim, vai ter cursos em Santo André, agora no início de maio, né? Vai ter depois em Taubaté, se eu não me engano. Vai ter no Rio de Janeiro também. Vai ter em São Luís, e aí eu estou vendo a possibilidade de criar um aqui em Teresina, estou vendo só as datas, né? E vai ter uma imersão em Espigão do Oeste também, tá? A gente não vai falar do VibMap, do protocolo VibMap, mas vai entrar falando da avaliação, então a importância da avaliação do VibMap também para eles. O formato do curso como eu falei, para falar de VibMap eu tenho que falar de princípio do comportamento, tá? Comportamento, vou chamar aqui comportamento de operações diretas, né? O comportamento direto. Comportamento operante, eu vou ter que falar. Comportamento operante verbal, comportamento verbal. É preciso falar de cada um dessas categorias. Eu tenho que falar de mando, tato, ecóico, intraverbal. Não vou falar de autocrítico, porque um dos únicos operantes verbais que não entra no protocolo é o autocrítico, que é um dos operantes mais complexos que tem. Apesar de aqui também falar de autocrítico, mas sem citar, né?
Então, falar do comportamento operante verbal, e falar do protocolo em si mesmo, de como avaliar, como pontuar, como registrar. Para os alunos que fazem um curso, eu dou o protocolo. Gente, o protocolo que eu dou é a versão do próprio Sandberg, né, traduzida. Tem uma versão que eu utilizo que é da Marylis, ela é da Universidade de Pensilvânia, eu acho, esqueci. Ela reformatou o VibMap numa forma que as pessoas consigam aplicar, mas de uma maneira mais pormenorizada. E aí eu consegui traduzir esse protocolo para cá também. Obviamente que nessa tradução eu utilizei realmente, eu verifiquei a tradução que eu fiz, eu verifiquei a tese da Carolina, tá? Para verificar se estava de acordo também. Então, assim, é um protocolo que foi traduzido para que as pessoas entendam e da maneira mais simples possível também, né? Como registrar. As pessoas ganham também o protocolo em Excel, que é para você colocar esses dados no computador de cada criança que você avalia, tá? Para que você tenha realmente o desenho visual de cada um dos 5 componentes que é colocado lá no Excel, para você preencher. Então, eu ensino como preencher isso aí. Já está preenchido também com algumas coisas. E ensino a fazer o relatório e também como fazer o programa de educacional individual, o PEI, né, que é importante. Então, é bem intenso. Fala sobre a supervisão integrada. Isso. No nossos cursos, a gente lançou agora também essa supervisão integrada, que são 10 horas de supervisão. Tá? É uma supervisão que é em grupo, então, assim, a gente faz realmente, assim, como as pessoas geralmente moram na mesma cidade ou fazem parte, elas vão selecionar casos para que a gente consiga avaliar e porque se as pessoas, o que acontece nos formatos dos cursos do VibMap? As pessoas fazem um curso, geralmente, não conseguem aplicar porque tem medo de aplicar. Realmente, eu acho vantajoso e ético da parte dessas pessoas fazer isso, não aplicar se elas não conhecem, né? E recorrer à supervisão como eu recorro também. Todos nós temos supervisão aqui, toda a nossa equipe tem supervisão de outros profissionais mais gabaritados, porque existem componentes, por exemplo, de buscas sensoriais, evitação sensorial, que precisa de uma equipe que saiba de terapia ocupacional, de educação física, como tem outras pessoas que ajudam a gente para fazer isso também, para ajudar a elucidar esses casos e realmente conseguir montar um programa para a criança que ela aumente as habilidades, né, e diminua as barreiras comportamentais e que ela esteja num ambiente de ensino adequado. Então, fazendo esse equilíbrio em todos os componentes do VibMap. Então, ó, a Fabiana, que falou de Campinas, e uma pessoa que falou aqui de Sorocaba, eu vou fazer uma sugestão. A Ione, sugestão, vão lá para Santo André, que é mais central ali, porque vai ser difícil ir para todas as cidades do interior, né? E não tem... É difícil ter agenda, tudo isso, né? Mas Santo André fica bem localizado, fica ali na Grande São Paulo, acho que dá para o pessoal fazer. E, importante, essa inscrição já inclui a supervisão. Já. Você se inscreve, você já se inscreve para o curso, são 20 horas, é uma carga bem alta, né? Que é sexta à noite, sábado, domingo, e mais... O protocolo, tem um protocolo, o que está incluso na inscrição? As 10 horas de supervisão em grupo, tá? Eu vou deixar bem claro que é em grupo a supervisão, tá? O protocolo traduzido, tá? Para cada um, e também o protocolo também para você colocar no computador para você registrar. E lá também a gente ensina registro também, gente. Então, a gente ensina também como registrar esses comportamentos. Depois que você avalia, que cria o PEI, a gente também ensina aos alunos a registrar e a colocar isso também em tabelas Excel, porque sem registro não existe. Bom, tudo isso, vou falar as datas. 3, 4 e 5 de maio, Santo André. 24, 25, 26, Taubaté. E 21, 22, 23 de junho, Rio de Janeiro, que algumas pessoas perguntaram aqui da data. A inscrição, a de Santo André é essa que eu já coloquei aí, tá? Eu vou colocar as demais para você. Eu vou colocar aqui nos comentários, tá bom?
a digitação, que é o primeiro curso, já está entre os comentários que eu já coloquei, tá bom? Palavras finais, já temos 1 hora de live. Fala aí, Danilo. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, a sua disposição de vir aqui conversar conosco sobre isso, porque as pessoas têm muito desconhecimento desses instrumentos mais técnicos, né? E as suas palavras finais para as pessoas. Eu queria agradecer a você, Luciano, pelo convite, né? É super ansiogênico estar aqui, conversar com as pessoas, apesar de dar esse curso há um certo tempo e estudar, mas você fica naquela coisa, que pergunta vai surgir? Eu gosto, você sabe, eu gosto de falar, e se deixar eu falo aqui o curso inteiro, né? Agradecer por cada pessoa que participou com perguntas, assistindo a gente. Quem tiver dúvidas, quem quiser aprender um pouco mais sobre comportamento verbal, principalmente sobre o protocolo também do VibiMap, como transformar a sua vida. Eu costumo dizer que as pessoas que não conheciam o protocolo do VibiMap, elas transformam a sua vida enquanto terapeutas, porque elas acabam realmente tendo uma solidez maior de avaliar a criança, de dar o feedback para os pais, porque aqui a gente não acompanha só a criança, a gente também trabalha com a família, com a escola, então você tem mais segurança de fazer isso, porque você está embutido de dados, você leva dados para falar, você não fala só que ele foi bom, foi isso, aquilo, não, você tem dados para falar sobre a criança. Não, essa criança faz tantos pedidos, ela nomeia tantas coisas, e etc e tal. Então, assim, esse terapeuta consegue realmente ter mais segurança depois que faz esse curso. Pelo menos são os feedbacks que eu estou tendo, e eu sou muito grato a essas pessoas que assistiram minhas aulas, que vieram aqui assistir a gente aqui nesse bate-papo. Foi muito, muito gostoso mesmo. Você deixou eu bem tranquilão. Que bom. Obrigadão, Luciano, viu? E deixa eu dar uma notícia agora para as pessoas sobre a nossa próxima live, dia 18. Nada mais, nada menos do que Alisson Mootri, professor de genética na Escola de Medicina da Califórnia, conversará conosco na quinta-feira. Quinta-feira é melhor para ele, a gente tem que sincronizar, que o horário dele lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, lá na Costa Oeste, é diferente. Então, a gente conseguiu sincronizar que é dia 18, vamos ter o Alisson Mootri aqui. Realmente, essa live está ficando show de bola. Imperdível. Muito obrigado a todos os participantes e ficamos por aqui. Danilo, posso fazer um pedido para você? Pode sim. Você pode responder as perguntas das pessoas nos comentários sobre o curso? Pessoal, perguntas sobre o curso, põe no comentário. Você também tem a Adriane, a Hebe e a Valquíria, que são organizadoras, que também pode ajudar, mas perguntas técnicas você pode responder. Então, pessoal, perguntas sobre os cursos do VibiMap, vai aí nos comentários e o Danilo depois vai dando as respostas para vocês, tá bom? Tá bom. Até semana que vem. Tchau. Tchau, até mais.